A pergunta que precisa ser feita nessa sessão é: por que a preocupação com os anjos? Porque os anjos aqui, eles estão sendo selecionados para poder ser comparados a Cristo. E, naturalmente, Cristo é revelado a superioridade dele em relação a toda a criação divina, incluindo os próprios anjos. Você pensar que no contexto em que essa carta foi escrita, irmãos, lembre-se que aqueles judeus que conheciam muito bem o Antigo Testamento de alguma maneira, e que também naquele contexto conheciam as manifestações dos anjos, leituras como Isaías 6, em que os anjos estavam na presença de Deus adorando, a ideia de que havia uma hierarquia numa estrutura, então alguém que estava acima dos outros, esse poderia ser adorado também. Era possível que dentro do entendimento judaico, naquele contexto, esse tipo de pensamento ou de compreensão pudesse estar acontecendo, né? O ponto aqui, irmãos, é que aquilo que eles estavam procurando, né? Aquilo que eles estavam procurando, eles não iam achar se não fosse em Cristo. Eles estavam indo após anjos e não encontravam aquilo que só em Cristo eles podem encontrar. É como aqueles que na nossa época, no nosso tempo, de alguma maneira, oram para anjos ou buscam anjos ou imaginam que os anjos são aqueles seres que são invocados e eles ouvem as nossas súplicas, como as religiões mais estranhas que você possa conhecer, coisas desse tipo, tão comum na nossa época. A questão aqui, irmãos, ela é relevante para nós nesse ponto, né? E que não precisa de nenhuma distração para poder entender o que está acontecendo aqui. Nós, e aqui é o ponto do Evangelho, né? Nós facilmente somos impressionados com as coisas desse mundo. E aqui até mesmo com a criação de Deus, imagina a gloriosa criação dos anjos, quantos se impressionam com eles acima do próprio Criador. Mas uma vez que a carta aos Hebreus ela tem o objetivo exaltar Cristo, elevar Cristo na sua glória, a fim de que, irmãos, a igreja, vendo a glória do Senhor, essas coisas se tornem apagadas quando comparadas a Cristo. Para que orar a anjos se eu tenho Cristo Jesus? Para que adorar anjos se eu tenho o Senhor da glória a quem eu posso cultuar? Uma vez que eu conheço, todas essas coisas vão se tornando pálidas diante dos nossos olhos. Os anjos aqui são incluídos nisso. E quando você pensa acerca dos anjos, você pensa em criaturas que vêm para ajudar de tempo em tempo. Mas na Bíblia, irmãos, os anjos eles são impressionantes, maravilhosas criaturas feitas pelo próprio Deus. Criaturas de Deus, que, como diz o próprio texto que nós lemos de Hebreus, no verso 14 do capítulo 1, diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Dos que hão de herdar a salvação? Não é isso exatamente? Perceba que todas as vezes, irmãos, que um anjo aparece alguém na Bíblia, a primeira coisa que o anjo fala é: não temas. É bem interessante porque eles ficavam maravilhados com a glória da criação. E o anjo dizia: não temas. Porque o temor era quase que inevitável, irmãos. Encontrar um anjo, literalmente, é a manifestação de um encontro glorioso. Porque os anjos refletem a glória de Deus. Mas eles nunca serão superiores ao Criador
e por isso não são dignos de adoração, nem mesmo de serem chamados de intercessores ou coisas dessa natureza. Quando nós, por exemplo, olhamos para o texto de Isaías, no capítulo 6, versos de 1 a 7, o profeta Isaías ele tem a visão ali de Deus assentado no seu trono, e o texto diz, no alto e sublime trono, e estava ali ao redor dele seres angelicais, serafins, que voavam ao redor do trono, criaturas criadas por Deus. Eles estavam ali diante do Senhor, irmãos, na presença dele. E eles cantavam ao Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ao perceber essas coisas, não é? Você imagina que aqueles que estão diante dessa carta, da carta aos Hebreus, não é? É possível que esses aqui começassem a venerar os anjos e pensar neles mais do que eles eram, chegando até mesmo receber alguns atributos que só pertenciam a Jesus Cristo. O que o autor da carta aos Hebreus vai fazer aqui, irmãos, é algo impressionante para nós. Ele vai pegar os textos do Antigo Testamento e vai mostrar a superioridade de Cristo a partir dos textos do Antigo Testamento. E o que mais chama a nossa atenção é que, mais uma vez, ele vai usar o número 7, mais uma vez. Agora, ele vai pegar 7 citações. Hoje, nós vamos trabalhar 2, 3 citações, e depois nós trabalharemos as outras no decorrer da exposição. São 7 citações que ele fará. E como nós teremos que voltar ao texto do Antigo Testamento, e para entender o texto que está acontecendo aqui no Novo Testamento, isso vai demandar algum tempo, por isso, dividir dessa forma me pareceu mais saudável na exposição do texto sagrado. E aqui, 7 vezes, irmãos. E nessas 7 citações do Antigo Testamento, 4 atributos de Jesus são manifestados. Primeiro, Jesus tem um nome melhor do que o nome dos anjos. Segundo, ele é adorado pelos anjos. Terceiro, ele governa os anjos. E quarto, ele criou os anjos. O autor da carta aos Hebreus vai mostrar que eles não podem receber a glória que só Cristo tem por essas razões. Ele tem um nome maior do que o nome dos anjos. Ele é adorado pelos anjos. Ele governa os anjos. E ele criou os anjos. Começando a olhar para o texto que nós temos em mãos, no verso 4, ele diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele tem um nome superior ao nome dos anjos. E qual é exatamente a razão para que isso seja descrito aqui no texto, irmãos? O que é exatamente ter um nome superior ao nome dos anjos? O que exatamente significa isso aqui? Entenda que quando se fala nome dentro das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, se está se falando daquilo que a pessoa é e a sua própria obra, não é? Entenda que o Filho, irmãos, é o nosso Redentor. Ele se humilhou por um pouco de tempo, até mesmo, como diz o capítulo 2, verso 9 de Hebreus, veja lá o que diz: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Ora, em um dado momento, ele se humilha. Entenda que o nome que ele vai receber, a herança que ele vai receber, diz respeito à bênção que ele trará àqueles que estão nele e que
pela fé estão unidos a Ele, literalmente. Entenda isso, irmãos. Filho aqui é o mediador. É o mediador. Entenda que a sequência é clara. Você tem da humilhação e glorificação. E você vai encontrar que esse filho aqui, ele é o mediador. Não é necessariamente, entenda, não é necessariamente o aspecto em que ele foi eternamente gerado pelo Pai, mas ele aqui é o Filho como mediador do pacto. Mediador do pacto. O que está sendo ensinado aqui é ensinado pelo apóstolo Paulo em outros lugares de modo bem interessante. Por exemplo, irmãos, lá em Filipenses capítulo 2, por favor, sem desmarcar o texto sagrado, Filipenses capítulo 2, no versículo 9, preste atenção nas palavras do próprio apóstolo Paulo, quando descreve a obra de Cristo para a igreja do Senhor. Filipenses 2, verso 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Entenda, aqui ele está se referindo ao seu caráter como mediador. Veja, ele é, sendo Deus, não sendo Deus por usurpação, se fez servo, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz, e diz o texto que Deus lhe deu um nome acima de todo o nome. O nome supremo, irmãos, a honra, a dignidade a qual Cristo foi elevado, a dignidade que Cristo foi elevado aqui como Filho de Deus. Se você pensar ainda, e aqui eu faço questão que você abra o texto sagrado comigo, lá no texto de Apocalipse, no capítulo 19, verso 11 a 16, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Veja o nome dele, Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. O seu nome se chama o Verbo de Deus. Quais são os nomes que são dados a ele aqui em Apocalipse? Fiel, verdadeiro, Rei dos reis, na sequência, Senhor dos senhores, o Verbo de Deus. O nome que distingue Cristo, irmãos, dos anjos e o eleva acima deles, em comparação, irmãos, na realidade, é introduzido no verso 4. Qual é o nome que ele recebe no verso 4? Jesus Cristo, Filho. Filho. Veja, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Qual o nome que ele recebeu acima deles, irmãos? Filho. É o que vai ser dito no verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui é o nome que ele recebe: tu és meu filho. O filho, então, ele recebe uma posição de autoridade, de privilégio, enquanto os anjos, irmãos, são ministros e servos do reino da criação. Eles servem a ele. Ele recebeu o nome. Entenda, Jesus Cristo como Deus, ele é Senhor, ele governa, ele tem domínio, mas é importante entender que ele aqui é o mediador. Essa é uma distinção muito importante. Eu faço questão que você preste bem atenção nisso. É como o Senhor Jesus, depois da ressurreição, lá no último capítulo de Mateus, quando ele chega aos discípulos, diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ora, que autoridade Cristo Jesus não tinha?
Ele, como Deus, não tinha, ele tinha toda a autoridade. Que autoridade ele tem? Quando ele ressurge dentre os mortos, ele diz: toda autoridade me foi dada. Isso aqui é como um mediador, um nome que foi elevado acima, o poder que foi elevado acima, porque isso é pela igreja, entenda? Então, eles vão entender que nenhum, nem anjo, nem Moisés, nem Josué, nem ninguém, nada do que fizeram, nada poderia redimi-los, somente aquele que teve o seu nome elevado acima de todos poderia fazê-lo. É o que o autor da carta aos Hebreus está nos ensinando aqui, irmãos. É o que ele está nos ensinando aqui. Atanásio, um dos pais da igreja, chega a dizer isso. O termo melhor descreve o nosso Senhor. Ele é melhor do que? Ele é melhor do que os anjos. Ele é melhor do que Moisés. Ele é melhor do que Josué. Ele é melhor do que o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ele é melhor do que os levitas, do que Arão. Ele é melhor do que todos eles. Mas é a comparação entre anjos e Cristo, irmãos. Anjos e Cristo. Aqui nós temos esse ponto, né? Mais uma vez eu repito, essa carta foi endereçada com esse princípio muito claro. Aqueles hebreus que se converteram ao cristianismo estavam em perigo e queriam retornar, queriam voltar ao caminho de onde saíram. Agora, o autor da carta vai dizer: olhe para Cristo, mantenha os seus olhos nele, e vocês serão protegidos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Esse é o nome que ele tem. Filho. Filho. O nome que está acima de todo nome. Mas a segunda coisa importante, veja no verso 5, volte comigo para o verso 5. Então ele diz: olha, pois a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele confirma a superioridade de Cristo sobre os anjos, numa sequência, como eu disse, de 7 citações do Antigo Testamento, que vão atestar que Jesus é o Filho de Deus e o soberano de toda a terra. Ele vai buscar lá no Antigo Testamento isso. E agora ele cita então o Salmo de número 2, verso 7, sem desmarcar o texto da carta aos Hebreus. Você vai voltar comigo lá, por favor, no texto do Salmo de número 2, no verso 7. Veja o que diz, irmãos, o texto sagrado. Salmo de número 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Das 7 citações que ele vai fazer nessa sessão, 4 procedem dos Salmos. 4 procedem dos Salmos. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, a primeira coisa, essa declaração de que Jesus é filho de Deus, ela é feita em todo o tempo. Perceba, na concepção de Cristo, irmãos, o anúncio foi feito a Maria, dizendo que uma criança nasceria dela e o seu nome seria Filho do Altíssimo. É dito isso a ela: você vai conceber uma criança e o nome dele é Filho do Altíssimo. Lucas 1:32. É dito isso no seu batismo, quando, irmãos, inaugura o seu ministério, a voz dos céus proclama: tu és meu filho, este é o meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Na sua transfiguração, irmãos,
na sua transfiguração. Em Lucas 9:35, quando ele estava ali, Moisés, Elias e Cristo no monte, a voz que veio disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, a declaração na concepção, no batismo, na transfiguração, mas não apenas aqui, irmãos, na sua ressurreição. Quando lá em Romanos, no capítulo 1, verso 4, o autor Paulo diz isso lá em Romanos 1:4, quando diz assim, quando declara essas palavras: e ele foi designado Filho de Deus em poder, com poder, na ressurreição, a saber, Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 4. A perfeição da vida de Cristo, irmãos, a inocência da sua morte, declara que ele era o Filho verdadeiro de Deus. Aquele que era o Redentor da humanidade, uma vida sem pecado, na concepção, no batismo, na transfiguração, na ressurreição, era declarado: este é o Filho de Deus. Mas vem a pergunta, e agora é importante nós entendermos, o que significa essa palavra agora? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, veja, entenda o termo, eu hoje te gerei. O que significa isso? Então, há uma discussão que não cabe aqui na exposição bíblica, há uma discussão muito grande acerca do significado desse termo. Muitos teólogos afirmam que essa palavra hoje diz respeito ao caráter da eternidade de Cristo. Isto é, ele é eternamente gerado. Mas o ponto em tela aqui, irmãos, é como essa verdade é utilizada no Novo Testamento. E esse talvez seja o grande ponto. Então, por exemplo, no próprio texto dos Salmos, quando esse texto é citado mais uma vez, veja lá, Hebreus, no próprio livro de Hebreus, capítulo 5, verso 5, veja o que diz o texto, Hebreus 5, 5. Assim também Cristo, a si mesmo, veja, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja, onde ele cita esse texto, irmãos? Ele cita nesse contexto, quando ele foi glorificado, mas o glorificou aquele que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Aqui nós temos que analisar alguns textos das Sagradas Escrituras como fundamentalmente importante para compreendermos o que está acontecendo aqui, irmãos. Atos capítulo 13, por favor. Por isso que eu resumi bastante a exposição em 3 versos, porque nós precisamos ver alguns versículos que são muito importantes para compreendermos esse texto. Então, por favor, o texto de Atos, no capítulo 13. Atos 13, por favor. No versículo 32 em diante. Atos 13, 32 em diante. Diz assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja que coisa interessante, irmãos. Veja que coisa interessante. Aqui ele cita o Salmo no contexto da ressurreição de Cristo. Ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Então, ele está dizendo que está escrito nesse versículo que o tópico desse texto é a ressurreição de Cristo. É o que está escrito no próprio versículo, segundo o próprio texto sagrado. Nós aprendemos, por outro lado, que lá em Romanos, como já citamos, 1:4, quando vai descrever, a partir do verso 1 até o verso 4 de Romanos 1,
Ele descreve o Evangelho, ele diz, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho de Deus. Aí ele fala, que Evangelho de Deus? Ele cita no verso 2, que foi anunciado pelos profetas, no verso 2. Aí no verso 3 ele fala, qual o conteúdo do Evangelho? Ele diz, que trata sobre Cristo, Filho de Deus, e segundo a carne da descendência de Davi. E aí, no verso 4, então, ele diz assim, e ele é declarado Filho de Deus com poder na ressurreição dos mortos. Veja que coisa, ele é declarado Filho de Deus com poder. Então entenda, irmãos, sim, Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, mas o autor da carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, ele pega essa doutrina e conecta diretamente à ressurreição. Por quê? Porque é na ressurreição que ele é declarado com poder Filho de Deus. É na ressurreição que ele é declarado com poder Filho de Deus. Aqui que está posto diante dos nossos olhos é exatamente essa realidade, irmãos. Sim, o Senhor Jesus aqui, no texto citado, lida com o conceito da ressurreição. O significado de hoje, não é? O significado de hoje nos traz esse conceito. E aqui um comentarista que eu quero citá-lo com todas as letras, porque exatamente esse é um entendimento muito equilibrado quanto a isso. Ele diz, né? Ele diz assim, nessas palavras, o significado da expressão hoje de eternidade, e a palavra eternidade significando aquilo que não tem começo nem fim, aquilo que está eternamente presente, não é? E que não tem nem passado nem futuro. Mas podemos dizer, se nós considerarmos as palavras de Paulo em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que ele fez essa declaração acerca da ressurreição de Cristo, concluindo com essa declaração, de acordo com a sua humanidade, que enquanto ele era mortal, ele era filho do homem, vestido nessa forma, vestido em si mesmo, na ressurreição, com a imortalidade, tornando-se o Filho de Deus, de tal maneira que ele, de fato, agora não cessa de ser filho do homem, porque ele permanece verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Agora, ele ressuscita dentre os mortos. Deixa eu tentar colocar isso, porque o ponto aqui é em relação à igreja de Cristo. Sim, a eternidade está manifestada aqui, mas os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, cita esse texto falando do caráter da ressurreição. Por quê? Porque na ressurreição ele cria uma nova humanidade. Uma nova humanidade. E aqui você vai entender que esse é um conceito da regeneração. Deixa eu colocar isso dessa maneira, irmãos. Regeneração. É como se ele tivesse saído de fato da morte para a vida. É aqui que ele é descrito. Acompanhe comigo Mateus capítulo 19, verso 28, e veja como o texto de Mateus, nesse contexto, usa a palavra regeneração com sentido de ressurreição. Preste atenção, irmãos. Mateus capítulo 19, versículo 28. Mateus 19, verso 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, veja, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar na sua glória. E essa palavra regeneração aqui é usada no sentido claro. É como se Cristo, veja, ele é declarado Filho de Deus como quando ele sai da morte para a vida. Sabe como é, irmãos?
ele agora recebeu aquilo que ele conquistou por causa da sua obediência. Da sua obediência. Deixa eu tentar resumir isso dessa forma, irmãos. A cada momento, a sua missão terrena, o Messias encarnado, ele é o Filho amado e aceito pelo Pai. Mas o dia que é falado aqui, não é dito que ele foi gerado, veja, este é meu filho, eu hoje te gerei, entenda, essa expressão que é dita aqui, entenda, ele é o Filho amado, ele é aceito pelo Pai, mas aqui no texto ele está se referindo ao fato dele ter sido gerado pelo Pai, na vitória gloriosa e na vindicação do dia, com o propósito que o autor tem aqui, de dizer, olha para ele, é nele que vocês têm vida, é nele que vocês saem da morte para a vida, confiem nele, não em anjos, mas nele, ele saiu da morte para a vida. O Pai foi quem fez isso nele. Este é meu filho, como o texto descreve. Eu hoje te gerei. Como é que ele foi gerado? Hoje, da morte para a vida. Que glória, irmãos. O gerado aqui é o gerado do Filho encarnado. Não é eterna geração do Filho de Deus, antes de todos os tempos. É a geração do Deus que se fez homem. Ele saiu da morte para a vida. Ele saiu da morte para a vida. O sentido disso, tão prático, eu diria, para a nossa vida, irmão, seria... Olhe, a regeneração que nós teremos na ressurreição só será possível porque Cristo foi regenerado da morte para a vida. E nós estamos unidos a Ele. A humanidade é reabilitada, a humanidade é restaurada, a humanidade é renovada, é refeita nele. A sua filiação agora é a nossa filiação. A sua herança agora é a nossa herança. A sua exaltação é a nossa exaltação. Todos nós diremos, todos nós ouviremos, porque ele só tem um filho, que era aquele que era o representante, o mediador do pacto, e ele foi tirado da morte para que nós vencêssemos a morte nele. Essa é a primeira citação. A segunda citação está no verso, ainda no verso 5, e diz, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Aqui, irmãos, nesse contexto eu tenho a citação de 2 Samuel, 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 14, é onde eu tenho literalmente aqui essa declaração. Volte comigo lá no texto, por favor, 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 14. É dito isso a Davi, naquele contexto. 2 Samuel 7,14 diz assim a palavra de Deus. Eu lhe serei por pai, verso 14, 2 Samuel 7, e ele me será por filho. E aqui exatamente o que é dito no texto, irmãos. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, como está em Hebreus. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho.
Aqui o Senhor descreve aquilo que está de fato sendo a relação direta entre ele e o próprio Pai, Jesus Cristo e o próprio Pai. Olhando para esse texto, irmãos, o que eu tenho nas mãos é um argumento que aponta por aquilo que foi ensinado no primeiro, aquilo que acabamos de aprender no primeiro. Isso foi falado pelo profeta Natã, como resposta de Deus a Davi, que queria construir uma casa para Deus, porque ele vivia numa casa de cedro, enquanto Deus habitava em tendas. E Deus disse: eu farei uma casa para ti, tu não farás uma casa para mim. E agora ele então declara aquilo que aconteceria. Ele fala de um rei que viria após ele, e que ele seria declarado assim: eu lhe serei pai e ele me será filho. E eu estabelecerei o meu trono para sempre. Verso 13, 2 Samuel 7. Isso conecta a profecia, irmãos, ao grande filho que viria de Davi, que não era Salomão, mas Jesus Cristo. Eu serei para ele pai e ele me será filho. John Noe diz assim, irmãos: o cuidado paternal de Deus sobre Cristo no seu reino e o cuidado e o amor de Cristo para com o Pai. É essa manifestação. O cuidado paternal de Deus por Cristo no seu reino e o amor e o cuidado de Cristo para com o Pai. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Essa é a declaração. A quem Deus jamais disse isso? Deus nunca disse isso a anjos, irmãos. Nunca disse isso a anjos, apenas àqueles para quem Cristo estava sendo apontado. Deus mostra o seu amor por Cristo e Cristo o seu amor pelo Pai. Aqui eu tenho nas mãos a glória dessa manifestação. A quem eu irei, irmãos, em busca de salvação? Quem é superior a essa declaração? A quem eu me voltarei em busca de vida? Quem eu adorarei? A quem eu me curvarei? Somente aquele a quem o Pai exaltou acima de todas as coisas. E é tão claro isso, irmãos, que em João 14,6 diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa salvação é do único Filho de Deus. É só por Ele, entende? O princípio é, porque só Ele é Filho. Ele fala pelo Filho. Ele fez o Filho herdeiro de todas as coisas. Ele deu um nome ao Filho acima de todo nome. E agora Ele diz: eu sou o seu Pai, Ele é meu Filho. Que coisa extraordinária. A salvação é a salvação do único Filho de Deus, e não há outro que eu possa obter senão em Jesus Cristo, senão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Os argumentos estão sendo colocados. O nome dele é maior do que o nome de qualquer outro. Não há ninguém que se compare a ele. Nunca nenhum anjo foi chamado assim. É só você ler o Antigo Testamento, nunca nenhum anjo foi chamado assim. Agora, ele se volta e diz, e o último tópico, que é o verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e
todos os anjos de Deus o adorem. Agora ele coloca literalmente o princípio. Aqui ele cita 2 textos, irmãos. Um salmo, Salmo 97, verso 7. O Salmo 97, 7, e que não apenas é o texto, mas também Deuteronômio 32, ele cita 2 textos, mas primeiro vamos lá para o Salmo de número 97, verso 7, que diz assim: sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Ora, prostrem-se diante dele. E aqui, entenda, as palavras deuses aqui, irmãos. Quando você vai para a Septuaginta, ela coloca anjos, e é exatamente assim que o Novo Testamento interpreta. Curvem-se diante dele todos os anjos o adorem. Aí você vai para Deuteronômio no capítulo 32, por favor, Deuteronômio 32, que é o outro texto que ele cita também. Deuteronômio 32, versículo 43. Deuteronômio 32, versículo 43. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. É uma leitura bem interessante, porque parece muito com a do salmista também. E diz assim, 32, 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação. Deixa eu voltar aqui um pouco. Deuteronômio 32, verso 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veja, louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Aqui, no texto, tanto de Deuteronômio, irmãos, 32, como no Salmo 97, você tem aqui um princípio claro: louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará. E aqui eu tenho uma declaração diferente daquela dos Salmos. Ele diz assim, olhando para o texto de Hebreus, veja como ele interpreta o texto. Ele diz, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o sirvam, o adorem. É que o texto, com tanta clareza, descreve aqui. Por que ele é adorado, irmãos? Qual é a razão dele ser adorado? Quando você olha para o texto, você vai perceber, em primeiro lugar, a maneira como ele introduz o texto. Ele traz o texto. Veja como ele diz, ao introduzir o primogênito no mundo, ele então traz esse mandamento aos anjos: os anjos devem adorá-lo. Quando ele veio no primeiro advento, irmãos, começando ali com Maria, seu nascimento, a parte mais espetacular disso era o coro de anjos cantando, se alegrando. Quando ele foi morto e ressuscitou, os que estavam ali no túmulo, os anjos estavam ali. Na ascensão de Cristo, quando ele foi elevado aos céus, eles estavam ali. O livro de Apocalipse revela que os anjos para sempre adoram o Filho, que é o leão e o cordeiro, que está sentado no trono. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, versos 5 e 6, diz assim um texto sagrado: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro
como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Estava ali no meio deles, adorando ao Senhor. O autor da carta aos Hebreus fala ainda, irmãos, veja, como primogênito é aquele que deve ser adorado. O primogênito é Jesus Cristo. Ele é as primícias, irmãos. Ele é o primeiro. E há essa relação de primogênito com aquele que é o primeiro. E a Bíblia, no Novo Testamento, com muita clareza, fala também da ressurreição, quando diz ele é a primícia dos que dormem, quando fala da ressurreição dele. O que significa dizer, irmãos, é que ele é chamado primícias aqui, porque ele existe antes de toda a criação, e porque toda a criação é a sua herança, como vimos no capítulo 1, ele é herdeiro de todas as coisas. Ele é o primogênito aqui, porque ele existe antes de todas as coisas, porque por meio dele foram feitas todas as coisas, e todas as coisas pertencem a ele. Por mais gloriosos que os anjos sejam, eles são criaturas ainda. Quando o primogênito entra no mundo, não é de estranhar que os principais adoradores são os anjos. Os principais adoradores são os anjos. Não é de estranhar que o apóstolo Paulo declara exatamente assim, irmãos. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos. Desde o nascimento até quando ele foi aos céus, os anjos adoram o seu nome. E como é precioso ver a maneira como o autor da carta aos Hebreus distingue isso, irmãos. Quando ele traz uma informação como sendo o entendimento do texto dos Salmos e Deuteronômio, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: todos os anjos de Deus o adorem. O adorem. Aqui nós temos 2 razões porque Cristo é superior aos anjos: o nome e o culto. Ele é adorado pelos próprios anjos. Pelos próprios anjos. Então deixa eu olhando para esse texto, irmãos, vamos pensar um pouco naquilo que devemos aprender na nossa própria vida. Olhe primeiramente para aquilo que você tem buscado nessa terra como aquilo que é a tua expectativa eterna. O que é que você tem feito da sua vida nessa terra? O que é que tem sido o anseio da sua alma? O que é que você tem mais desejado nessa vida? Acaso isso tem sido mais do que a Cristo, do que o conhecimento dEle, do que a glória dEle? Se for isso, irmãos, nós estamos pecando contra Deus. Se a criatura mais gloriosa ficou pálida diante da glória de Cristo, o que haverá nessa terra que é capaz de fazer com que a glória de Cristo se apague diante dos meus olhos?
Quanto tempo você tem dedicado a conhecer Cristo, o seu reino, o seu nome, a sua obra? Talvez a razão pela qual você ainda esteja obcecado pelo mundo. Mas ainda, irmãos, uma outra implicação direta para a nossa vida, como o Senhor Jesus nos escreve aqui, nessa carta. Você imagina onde eu encontrarei, de fato, salvação? Onde eu encontrarei salvação? Em quem você tem colocado a sua esperança para ser salvo? Onde você tem descansado a alma, entendendo que com isso tem salvação? Onde exatamente? Se não for em Cristo, como revelado na Escritura, você está sendo exortado pelo autor da carta aos Hebreus: Jesus é maior do que os anjos, porque Ele é o único que pode salvar. Porque a ninguém Cristo ressuscitou, somente o seu Filho. Ninguém Ele tirou da morte como primogênito, senão o seu Filho. Ninguém. Se foi só Ele que ressuscitou dentre os mortos, então Ele é o Filho. Este é o meu Filho. Tu és meu Filho. Eu hoje, na ressurreição dos mortos, eu te gerei. Eu só vou ter vida, redenção, regeneração, salvação nele e exclusivamente nele. O Senhor Jesus nos ensina a orar por última aplicação, quando diz: seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita nos céus. Porque os anjos são usados aqui como aqueles que adoram a Deus? Porque, irmãos, perfeitamente, eles estão diante da glória de Deus. Isaías 6 descreve com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, serviam. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Que nós possamos adorar a Deus como os anjos, sabendo diante de quem nós estamos. Os homens elevam os anjos acima de Deus, os anjos cobrem o rosto na presença de Deus e eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santíssimo é o teu nome, Senhor. Nós aprenderemos a adorar se contemplarmos o Criador, a sua obra redentora e a sua criação que se curva diante dele. Sim, Jesus Cristo é maior do que a criatura mais gloriosa da criação. Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Ele o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Ó Deus bendito, nós nos curvamos diante da Tua gloriosa presença, porque reconhecemos, ó Deus, que
o Senhor se revelou a nós na Tua palavra de modo tão glorioso e nos deu o Teu Espírito para desvendar os nossos olhos, para conhecermos a Ti, a Tua obra e o Teu poder. Que todo o conhecimento do Senhor redunde, ó Deus, em salvação e em culto verdadeiro ao Teu nome. Torna-te, ó Deus, conhecido no nosso meio, para que possamos nos curvar diante da Tua presença e Te adorar de todo o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.